que não venha ser ela, mas que venha ser o teu Espírito Santo, que o Senhor venha capacitar ela nessa hora. Nós repreendemos, ó Deus, tudo aquilo que venha nos dispensar da tua palavra, que o nosso coração, ó Deus, esteja voltado para ti, para aquilo que o Senhor tem para falar a cada um de nós. Deus, nós oramos também pela vida da Jaque, pela família dela. Nós repreendemos todo mal, toda seta maligna, e que em nome do Senhor Jesus, o Senhor continue usando ela como porta-voz da tua palavra. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Não tem como mais dar um fiozinho, né? Toda vez que a gente está aqui, temor a Deus, a palavra do Senhor, mas é com muito amor também, gratificante, que eu compartilho aquilo que Deus primeiro falou comigo. Amém? Abram a Bíblia de vocês em 1 Samuel. E como a Dai falou também, né? Que desde o começo até o final, o Senhor já se faz presente nos louvores, fala conosco em todo o tempo. É, 1 Samuel, capítulo 3. Está bem no comecinho, Números, Josué, Juízes, Ruth. Aí vem Samuel. Amém? Deus fala com Samuel. E o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E a palavra do Senhor era de muita valia naqueles dias. Não havia visão manifesta. E sucedeu naquele dia que, estando Eli deitado no seu lugar, e os seus olhos começavam a escurecer, pois não podia ver. E estando também Samuel já deitado, antes que a lâmpada de Deus se apagasse no templo do Senhor, onde estava a arca de Deus, o Senhor chamou a Samuel e disse ele: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, torna a deitar-te. E foi e se deitou. E o Senhor tornou a chamar outra vez a Samuel, o qual se levantou e foi a Eli, e disse: eis-me aqui, por que tu me chamaste? Mas ele disse: não te chamei eu, filho meu, torna a deitar-te. Porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não tinha sido manifestada a palavra do Senhor. O Senhor, pois, tornou a chamar Samuel terceira vez, e ele se levantou e foi a Eli e disse: eis-me aqui, porque tu me chamaste. Então entendeu Eli que o Senhor chamava o jovem por um nome. Por isso ele disse a Samuel: vai deitar-te, e há de ser que, se te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então Samuel foi e deitou no seu lugar. Então veio o Senhor, pôs-se ali e o chamou como das outras vezes: Samuel, Samuel. E disse Samuel: fala, porque o teu servo ouve. Amém? Amém. Só até aqui, igreja. Graças te damos, Senhor, pela tua palavra. Que o Senhor venha falar conosco, Senhor, assim como falou o meu coração, pois a tua palavra é vida. Pai, que em nome de Jesus a gente esteja com os ouvidos abertos para ouvir a tua voz. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém. E graças a Deus. Pode se aceitar, igreja, em nome de Jesus. Aqui eu vou falar um pouquinho sobre Samuel quando ele ouve, né, a voz do Senhor. Mas antes disso, eu vou ler com os irmãos aqui no 2:24, a partir do 23, no 2:23. E disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Porque ouço de todo este povo os vossos malefícios. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço. Fazeis transgredir o povo do Senhor, pecando o homem contra homem, os juízes o julgarão. Pecando, porém, o homem contra o Senhor, quem invocará?
matar por ele. Mas não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Igreja, eu vou falar um pouco hoje sobre Samuel, a trajetória de Samuel, mas eu precisava abrir o culto com essa palavra aqui, que ele falou para Samuel. Mas veja que a Bíblia relata a forma que Eli chama a atenção de Samuel aqui, né? É como aquele leve puxãozinho só de orelha. E o que me chama a atenção é Deus falar, ele falar para os filhos dele, né? Se o homem pecar contra outro homem, ou seja, se você pecar sobre a lei, alguma coisa que você roubar, se você fizer alguma coisa, o homem mesmo vai te julgar. O juiz te julga, né? Você, hoje em dia vai para a prisão, tem delegado, mas pecando o homem contra Deus, quem livrará? Quem livrará da mão do Senhor? E isso é muito forte, igreja, porque a gente não pode mais fechar os olhos para o que acontece muitas vezes dentro da nossa casa. Porque acontece, hoje nós temos filhos e a gente tem que entender que o primeiro amor é do Senhor. Quando Deus fala para a gente amar Ele primeiro, não é porque Deus quer tudo para Ele, o amor, não, é porque o amor a Deus nos protege de nós mesmos. O amor a Deus, ele faz a gente viver a palavra do Senhor. E aqui não, aqui ele amava, a Bíblia não fala que ele não amava o Senhor, ele amava o Senhor, mas ele amava mais os filhos dele. Eu queria ler também com vocês. Aleluia, glória a Deus. Beijo, tenha paciência, em nome de Jesus, mas amém, glória a Deus. Aleluia. Tá aqui, ó. A Bíblia ela nos fala tudo, né? Amém. E aqui em Lucas 14:25, vai falar um pouquinho sobre isso. Lucas 14:25. Ora, ia com ele uma grande multidão. Então, voltando, disse-lhe: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Olha aqui que Deus fala aqui em Lucas 25, mas como serve para mim, para vocês, serviu para Eli também. Porque ele não queria aborrecer os filhos dele. Muitas vezes a gente não quer aborrecer os nossos. Muitas vezes a gente não quer confrontar quem a gente ama. A gente não quer falar da forma que o outro ela necessita ouvir dentro da palavra do Senhor. Então a gente dá aquele leve puxãozinho de orelha e a gente faz vista grossa. Mas aqui Deus está nos orientando para que em nome de Jesus, para que eu e você aborreça pai, mãe, irmãos, filhos, todos aqueles que não estiver dentro da palavra do Senhor. Porque o que adianta, igreja, a gente agradar ao homem e a gente desagradar ao Senhor? Quando a gente desagrada ao Senhor, a gente deixa de cumprir a palavra do Senhor. Porque Deus fala que aquele que o ama é aquele que obedece. A Dai abriu hoje um culto falando para que guardasse, para que a gente guarde o quê? O coração. E guarde a palavra do Senhor dentro do coração, para que a gente não venha a pecar. Amém? Amém. Agora eu vou começar a ministrar, que eu quero falar um pouco sobre Samuel. Por que Samuel, igreja? A gente passa por algumas coisas na nossa vida, tem muito barulho hoje em dia lá fora. E Deus me trouxe nessa semana a passagem de Samuel. Deus fala com Samuel, igreja, 3 vezes. 3 vezes ele ouve a mesma voz. Ele entra no quarto de Eli e ele fala para ele que não é ele que chama. Mas aí ele ouve de novo e ele volta para o quarto de Eli. Me chamou ali? Não, Samuel, eu não te chamei. Igreja, assim somos nós quando não conhecemos a Cristo e a palavra dele. A gente é levado para qualquer voz, barulho, a gente vai para o mundo, pega respostas lá de fora, mas quando nós conhecemos e ouvimos a
voz do Senhor. Quando ele fala para ele, porque aqui no 3 ele vai falar assim, porém Samuel ainda não conhecia ao Senhor, e ainda não lhe tinha sido manifesta a palavra do Senhor. Samuel ele não conhecia a voz de Deus, mas os filhos de Eli já sabiam quem era Deus, porque o pai dele era sacerdote. Então, olha a diferença daqueles que conhecem a voz do Senhor, mas preferem desobedecer a palavra de Deus, e aqueles que ainda não conhecem a palavra de Deus. Muitas vezes a gente lê a Bíblia, lê as Escrituras, mas muitas vezes a gente não conhece a voz, a palavra do Senhor, porque Ele continua falando conosco. Deus ainda fala com o povo dele. Deus ele falava com Adão, com Eva, e Deus ele falava ali pessoalmente com ele. Mas aí veio o pecado e Deus continuou falando com o seu povo. Deus continuou falando com o seu povo através de profetas, né? Deus levantava o povo na terra para que o seu povo ainda fosse direcionado por ele. E aí hoje Deus fala através do Espírito Santo, que testifica a voz de Deus, que é a palavra de Deus. Eu achei muito bonito porque eu não sei vocês, mas muitas vezes eu me pego perguntando, né? Falo, meu Deus do céu, onde a gente vai parar com tanta informação, com tantas vozes aí fora, com tantas pessoas que usam a Bíblia, a palavra de Deus, mas você vê que direciona para muitos lugares. E aí Deus me trouxe a passagem de Samuel, porque a gente tem que estar atento à voz do Senhor. Igreja, qual é a voz do Senhor hoje? É a palavra de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus ela é a voz do Senhor através do Espírito Santo que testifica da palavra e fala dentro de nós. E como a Thay falou, que amor é esse, igreja? Que amor é esse que o Senhor tem por mim e por você, que continua falando através da sua palavra. Amém? Em Mateus 28:20 vai falar assim, eis que estou convosco até a consumação dos tempos. Não fique mais preocupado, igreja, com os barulhos, com as coisas que estão acontecendo do nosso lado. A gente tem que se preocupar em ser como Samuel. Aleluia. Que em meio a tanta confusão, em meio ao caos, eu fiquei imaginando, eu não sei vocês, mas quando eu leio a Bíblia, eu vou lá para a história deles mesmo, né? Porque Samuel foi um homem assim como eu e você. Eli foi um homem também, sujeito a erros, a pecados, a mãe dele também, e eles tinham as mesmas emoções que eu e você temos hoje. A diferença é que eles ignoram as emoções e eles vivem a palavra. Aleluia. A palavra de Deus é o que faz eles se destacarem na Bíblia. E eu fiquei pensando, né? Samuel, ele não voltou para casa. Hoje a gente fica escutando muito, cuidado com os filhos. Se você falar alguma coisa do seu filho, ele vai ficar frustrado. Se você fizer de outra forma, seu filho, ele vai sair do caminho. Você tem que fazer assim, você tem que agir de uma outra forma. E aí eu vejo um menino que acabou de desmamar e a mãe dele entrega ele para um homem. Não era a família dele. Eu acredito que na Bíblia não fala, mas na criança, quando ela desmama mesmo, eu acho que no máximo é em volta de 2 anos, acredito eu. A minha filha mesmo parou com 11 meses, por conta própria. Então eu acredito que Samuel ele não tinha mais de 2 anos, quando ele foi entregue para Eli. E ele cresceu na casa de Eli, ele cresceu com os filhos de Eli, ele cresceu naquele ambiente. Isso serve porque por muitos anos eu vivi acreditando que o que eu tinha passado lá atrás movia o meu futuro aqui na frente, movia as coisas que eu fazia. Até a palavra do Senhor me encontrar, igreja. Por isso que a verdade, a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. Por isso que Samuel vai 3 vezes lá até saber que quando é o Senhor que fala. E quando a gente continua errando, é porque a gente ainda não ouviu a voz do Senhor. Enquanto a gente continua fazendo as mesmas coisas, é porque a gente ainda não identificou a voz do Senhor. A mãe de Samuel ia todo ano lá visitar o Samuel. E a Bíblia ela não fala em nenhuma vez que Samuel reclamou para sua mãe.
que ele questionou: mãe, por que você me deixou aqui? Mãe, sou eu pior que os seus filhos? Porque Deus deu mais 5 filhos para Ana. Por que amas mais eles do que eu? A gente não vê Samuel reclamando, mas a Bíblia diz que ele servia a Jesus ainda jovem. Ainda jovem, Samuel servia ao Senhor. E ele aprendia com ele. Sabe que eu vejo, igreja, uma referência. Porque mesmo que Samuel via Eli errando com os filhos, ele reconhecia que na vida de Eli tinha a mão de Deus. E ele respeitava o sacerdote. Ele respeitava a palavra do Senhor. E foi por isso que Samuel ele não se perdeu. A gente passa na maioria da nossa vida justificando os nossos erros no que a gente passou para que a gente não avance, sabia? A gente fica justificando os sofrimentos, a gente fica falando, mas lá na minha casa, lá atrás, é por isso que eu era assim. Então a gente ainda continua como Samuel, ainda pequeno, porque ainda não conhecia. Porque quando a gente vai para a palavra do Senhor, ele fala que ainda que seu pai, sua mãe te rejeitou, ele não te rejeitou. Aleluia. A gente estava lendo em Pedro também, eu não sei se é Pedro 2, igreja, mas lá também fala que sobre o nosso novo nascimento. E aqui ele fala assim: olha, antes você agia como menino, antes você fazia isso, você pecava, mas agora que vocês novo convertido, que vocês nascido de novo, olha só, nascido de novo. Porque quando a gente conhece o verdadeiro evangelho, precisamos nascer de novo. Não podemos mais viver como o nosso primeiro nascimento. A gente não pode viver hoje baseado no que eu aprendi dentro da casa da minha mãe e da casa do meu pai. Aleluia. Eu tenho que viver hoje conforme a palavra do Senhor fala que é para eu viver, igreja, que é para você viver. A gente precisa tomar posse das coisas boas que Deus tem para mim e para você. Igreja, Deus continua escolhendo Samuel. Deus continua escolhendo você dentro da sua casa, para você ser a diferença dentro da sua casa. Olha, Samuel, eu coloquei que a gente tem aquela coisa de culpar as pessoas, né? A gente culpa as pessoas pelos nossos erros. A gente culpa as pessoas pelos nossos maus testemunhos muitas vezes. A gente quer justificar aquilo que a gente faz no nosso passado. Então ainda não houve o nascimento da palavra. Então ainda não houve a voz ali que Samuel identifica: opa, esse é meu Senhor. Aí eu acredito que Samuel fala, né? Ainda que ele peque, ainda que os filhos dele pequem, ainda que o mundo peque, eu conheço a voz do meu Senhor. Nós precisamos conhecer a voz da palavra de Deus, igreja. A gente não pode se corromper com pequenas coisas. A gente não pode fazer igual os filhos de Eli fizeram. Mesmo conhecendo a palavra, eles agiam e faziam da forma que eles queriam. Se eu e você fizer hoje da forma que a gente quer, a gente não está sendo guiado pelo Senhor, pela palavra. A gente continua cego. A gente continua meninos ainda. Amém? Amém. E Samuel, ele foi profeta, Samuel, ele foi sacerdote, e Samuel, ele foi líder. Mas como não se corromper no meio de tanto barulho, igreja? Vamos ver o que o Salmo 119:11 nos fala? Aleluia. Uma coisa eu tenho aprendido, que a palavra do Senhor, ela fala tudo que eu e você precisa saber. Glória a Deus. Ela fala todas as dúvidas que nós temos. E quando a gente não encontra aquela resposta certa, porque pensamos, Ele é o acalanto para a nossa alma, igreja. Aleluia. Ele é o refúgio, Ele é o remédio para a nossa alma. E no Salmo 119:11 vai falar assim: a tua palavra tenho eu escondido no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor. Ensina-nos. Ensina-nos.
Ensina-me os seus estatutos. Com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Regozijo-me, mas no caminho dos teus testemunhos, do que em todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e terei respeito aos teus caminhos. Aleluia. Recriar-me-ei nos teus estatutos, não esquecerei da tua palavra. Glória. Aqui é a resposta para como a gente pode viver hoje e não se corromper a tanto barulho. Samuel, ele não se corrompeu ao barulho que ficava ao lado dele, porque a palavra do Senhor ele escondeu no coração dele para não pecar contra o Senhor. Sabe, igreja, a gente fica tão preocupado em seguir perfeições, em seguir regras, em fazer coisas que nós não damos conta. É acordar e falar: Senhor, essa semana eu vou jejuar 3 vezes, eu vou ler a tua palavra. E aí a gente acorda no meio da correria, não jejua, não lê a palavra do Senhor. A gente fica tão preso nessas pequenas coisas, e Deus tem falado para mim e para você hoje: guarda a minha palavra no teu coração. Porque se a palavra estiver guardada no meu e seu coração, igreja, quando a gente sair daqui e aparecer alguma coisa lá fora, a gente vai lembrar dela. Porque é quando a gente lembra dela, a gente não comete o mal. Quando a gente lembra da palavra, ela se torna lâmpada para os nossos pés. Então a gente tem que guardar ela dentro do nosso coração, para a gente não se corromper durante a nossa caminhada. Porque a nossa caminhada lá fora, é aí que a gente tem que estar firme na palavra do Senhor. Porque quando a gente vem para a igreja, a gente está aqui dentro, a gente vem para adorar, a gente vem para ouvir a palavra, a gente está aqui em adoração. Mas e lá fora? A gente está falando de um jovem que crescia num ambiente onde ele via o que acontecia. Aqui, quando ele chama a atenção dos filhos dele, ele deixa bem claro que o povo, igreja, estava se desviando, saindo da casa do Senhor pelo comportamento dos filhos dele. Por conta do comportamento dos filhos dele. E a palavra ela nos adverte para que nós não sejamos pedras de tropeço para as pessoas. Mas mesmo isso acontecendo, Samuel não se deixou levar. Ele não volta para a casa da mãe dele. Ele não acorda e fala: olha mãe, você me deixou aqui, mas o que está acontecendo aqui não é nada do que eu pensei, eu quero voltar para casa. A Bíblia não fala sobre isso, mas a Bíblia fala que cada vez mais Samuel crescia na graça e no conhecimento do Senhor. Assim tem que ser eu e você, igreja. Quanto mais barulho lá fora, mais a gente cresce em graça. Quanto mais coisas acontecem lá fora, mais a gente tem que crescer na graça e no conhecimento de Cristo, para que os nossos pés não tropecem. Mais a gente tem que guardar a palavra do Senhor dentro da gente. Trazer para dentro de nós a palavra do Senhor, até que arda o nosso coração, a ponto da gente não ficar mais preso a ninguém, igreja. Porque cada dia que passa, a gente está chegando no estreitamento, está chegando. Mas se você parar para pensar, aquela época não era diferente de hoje. Igreja, aquela época ainda era pior ainda, porque lá eles matavam as pessoas. Hoje, a gente está vivendo pela graça, mas a graça não significa que Deus não está vendo o povo dele. A graça é Deus dando tempo para mim e para você se arrepender. Aleluia. Eu ouvi alguém falando nesse carnaval, fala mesmo do amor de Deus aqui em cima, porque Deus ele é amor, Deus é liberdade, Deus, igreja, ele é palavra, ele é cajado. E aí eu fiquei também pensando sobre isso, e eu lembrei de uma passagem que o Senhor fala também, né, que se o povo de Deus não falar, as pedras falarão, né? Então muitas pessoas hoje, elas falam de Deus, não vivem ali no meio do que está acontecendo da palavra do Senhor, mas eles podem ser alcançados a qualquer momento pela graça de Deus e misericórdia do Senhor. Porque é só dizer: eis-me aqui. Quando ele fala para Samuel, né, olha, quando você ouvir novamente a voz do Senhor, você fala: eis-me aqui. Nós temos que ser assim para o Senhor. Quando a gente ouve a voz do Senhor, nós temos que falar: Senhor, eis-me aqui. Em meio a essa multidão, Senhor, em meio a tantas coisas acontecendo, Deus ainda levanta Samuel, igreja. Aleluia. Deus levanta profeta. Deus continua fazendo igual ele fazia lá atrás. Deus continua o mesmo, igreja. Somos nós, eu e você, que devemos pedir para que Ele traga a palavra no nosso coração. E assim, muitas vezes a gente fala assim: guarda a palavra no coração.
Mas guardar a palavra é não deixar ela sair nos momentos de angústia, não deixar ela sair no momento da dor. É nessas horas que a gente tem que guardar a palavra. É nessas horas que a gente tem que usar a palavra de Deus ao nosso favor. É quando tudo do lado está indo ao contrário do que a gente acredita. É nessas horas que a gente fala: eu creio, Senhor. Eu permaneço, Senhor. Eu confio, Senhor. Verdade, meu Deus. E no 13, fala assim: com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca. Regozijo-me mais no caminho dos teus testemunhos do que em todas as riquezas. Sabe, igreja, o nosso coração não pode estar em coisas. A gente tem as nossas necessidades físicas, sim, nós temos. Mas a nossa vida, ela não pode estar em coisas, no que a gente tem, no que a gente possui ou no que a gente quer conquistar. Porque se a nossa vida estiver em coisas ou em alguém, quando aquela pessoa cair, você cai. Quando aquilo que você queria conquistar, você não conquista, você cai. Porque o seu coração não está aqui, o seu coração está em outro lugar. Então a gente fica mais propício para o erro, né? É uma das duas palavras, né? Mas que a gente fica mais fácil a gente cair. E ali o Salmo também 119, ele nos ensina a memorizar, meditar, obedecer e praticar. A palavra de Deus fala: medita na minha palavra de dia e de noite. De dia, quando a gente acorda, porque a gente está com a mente ali fresquinha, dormimos o dia inteiro, né? Não tem nada ainda na nossa mente. Então a gente tem que abrir a palavra, colocar a palavra para dentro. Quando eu falo de dia, igreja, a palavra do Senhor, os versos, os salmos, né, se a gente ouve ali, às vezes está saindo para trabalhar, mas se você ouve ali, você fica meditando. E meditar na palavra é você trazer a palavra para os dias de hoje. É você trazer a palavra para o que a gente precisa hoje. Aprender realmente, verdadeiramente da palavra. Então a gente precisa meditar nessa palavra. E a gente precisa obedecer. Porque se a gente ouve, os filhos de Eli, eles ouviam a palavra de Deus, não ouviam? Eles sabiam da palavra de Deus, mas eles não obedeciam. E se a gente não obedece a palavra do Senhor, a gente não está cumprindo a palavra de Deus. Aleluia. Tem uma parábola que fala também que havia 2 homens, e aí o pai fala, né, para o filho: olha, amanhã eu vou falar do meu jeito, tá, igreja? Mas eu sei, aqui na palavra do Senhor, ele fala assim: amanhã eu vou capinar, e eu quero que vocês vão comigo, né? E são 2 filhos, aí um fala para o pai, né: não, eu não vou, nem conta comigo porque eu não vou. E aí o outro fala assim: pai, amanhã eu estarei aí, amanhã eu vou lá, tô junto. E quando chega no outro dia, aquele que falou que ia, não foi. E aquele que falou que não ia, ele foi. Qual dos 2 agradou o Senhor, igreja? Ele pergunta lá para os discípulos. É claro que foi aquele que estava lá. Então a gente precisa praticar. A obediência não é algo que a gente faz porque a gente quer, ou porque a gente concorda, ou porque a gente acha que está certo. Obediência é aquilo que a gente lê, entende e pratica. E obedece. Mesmo muitas vezes a gente não entender. Amém? Amém. Então, não se preocupe, igreja, com os escândalos que estão acontecendo aí fora. Se você olhar para a palavra, os escândalos é desde que Jesus, antes de Jesus, né, começou lá na Adão e Eva. Então, os escândalos já aconteciam, tudo que a gente vê ao nosso redor já acontecia. Eu acredito hoje que a diferença dentro da palavra de Deus, porque ele fala que nos últimos tempos nada mais ficaria encoberto, né? Deus traria tudo à tona. Mas ele também fala que se fosse possível, até aqueles que eram escolhidos seriam confundidos. Ou seja, igreja, eu e você somos escolhidos do Senhor nessa terra, nessa nação, nessa geração. Deus não vai deixar a gente confundido. A gente tem que parar de perder tempo, de olhar para o lado e começar a realmente fazer aquilo que a palavra do Senhor nos manda a gente fazer. A gente fica temeroso, a gente fica medroso, a gente deixa de orar, deixa de fazer visita, deixa de ir na casa do irmão, porque a gente começa a escutar um monte de
Mas aí quando a gente vai para a palavra do Senhor, você fala, aquieta-te. Eu não perdi o controle do mundo. Ele é meu. Eu sei de todas as coisas. Eu sei tudo que está acontecendo lá embaixo. O que eu e você tem que fazer é guardar a palavra do Senhor. Né? Tem até uma música que fala, né? A sua palavra esconde. É isso que a gente tem que fazer, igreja. Guardar ela aqui dentro do nosso coração. Para eu não pecar contra ti. Para a gente não pecar contra o Senhor, a gente precisa esconder a palavra do Senhor dentro do nosso coração. Deus, igreja, também não é amuleto. Deus, se a gente olhar para a palavra, Deus não deu um amuleto para Moisés. O que Deus deu ali para Moisés? Ele deu um cajado. Há uma diferença, igreja, entre um amuleto e um cajado. O amuleto, ele é um objeto natural. Ele é produzido pelo homem, ao qual se atribui um poder mágico de proteger aquele que carrega. Mas o cajado, igreja, ela possui um gancho na ponta com funções específicas de cuidado, resgate. Ele é usado para puxar a ovelha quando cai no buraco ou se perde em caminhos perigosos. Sabe que incrível a gente entender um pouquinho sobre o cajado do Senhor? Porque olha só, os filhos de Eli, eles não quiseram obedecer. Eles conheciam, e Deus fala, olha, eu vou matar eles mesmo. Porque ali eles estavam em desobediência. Mas Deus está falando aqui, dos resgates das ovelhas. Muitas vezes as ovelhas, elas se perdem no meio do caminho, não é por desobediência, não é porque não quer a Cristo. E Deus, ele continua usando o quê? O cajado para resgatar. O resgate, ele é usado para puxar a ovelha quando ele cai no buraco ou se perde em caminhos perigosos. O cajado também, ele serve como guia. Um toque suave com o cajado orienta a direção correta, sem ferir, simbolizando uma liderança que conduz com paciência e clareza. Não tem, igreja. Deus continua com o cajado na mão. Aleluia. Amém. Ele é o nosso pastor e nada nos faltará. Ele não vai deixar a gente se perder, igreja, a menos que a gente rejeite a palavra dele. A única forma da gente falar para Deus, Deus, eu não quero, porque nós temos um livre-arbítrio também. É quando a gente fala, eu conheço sua palavra, sei tudo o que diz, mas eu não quero ela. Eu prefiro fazer do meu jeito. Eu prefiro continuar fazendo as coisas que eu fazia antes de saber quem era o Senhor. E aí a história de Samuel veio como um bálsamo para minha alma, igreja. Quando eu vi esse menino, pequeno ainda, morando com um homem, um Senhor, que ensinava ali para ele a palavra de Deus. E ele saiu de todo aquele cenário ali que ele vivia. E ainda Deus usa ele até o final. Aleluia. Sabe outra coisa também que eu acho lindo? Quando Deus, ele tira uma igreja, é porque ele já levantou outra. Deus nunca vai deixar a gente só. Verdade. Quando eu comecei a congregar aqui no ministério, eu lembro que a Lúcia me lembrou disso, na verdade, né? Que eu falei assim para ela, falei, Lúcia, eu sinto que Deus vai estar trazendo as ovelhinhas tudo de volta. Por que as ovelhinhas, igreja? Porque todos sabem, né, aqui que a igreja que a gente frequentava, ela havia fechado, né? Então, as ovelhas dispersaram, igreja. Mas as ovelhas não dispersou por desobediência. As ovelhas foram dispersadas. Aí o que Jesus faz com o cajado dele? Ele começa a juntar suas ovelhinhas de novo. E aí quando eu vi, aí era eu, a Lúcia e a Su, né? E eu fiquei tão feliz, igreja, quando eu vi a Paty, o Ivan também, porque eu comecei nova ali na fé e a gente pega um amor um pelos outros, né? E quando eu comecei a ver vários rostinhos assim, eu falei, olha ali, o Senhor usando o cajado. Então, por que eu trouxe essa mensagem, igreja? Não temas, não tenha medo de viver o melhor de Deus aqui na terra. Não fica preso a barulho. Aleluia. Não fica preso às coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Igreja, e em nome de Jesus, vamos parar de dar desculpa de passado. Nós somos novas criaturas em Cristo Jesus. Olha, igreja, nós temos a palavra que nos direciona todo
a gente presa a vitimismo, a dores, porque Ele é o libertador, Ele é aquele que cura, Ele é aquele que sara, Ele é aquele que limpa, Ele é aquele que faz todas as coisas nas nossas vidas. Deus está chamando hoje, eu e você, Samuel, para que a gente vá para o povo que Ele tem enviado, para que a gente faça a vontade do Senhor na vida daqueles que estão precisando. Igreja, tem muita gente precisando de mim e de você, do meu e do seu abraço. Um abraço cura, igreja. Um abraço ele liberta. Uma oração tem seu poder. A palavra do Senhor fala que um justo quando ora, igreja, só precisa de um justo quando ora, ele move o céu. Deus continua falando com o povo. Ele falou com Samuel de uma forma diferente, falou com Moisés de uma forma diferente e fala comigo e com você hoje através do Espírito Santo da palavra dele. Ai, igreja, que Deus é esse? Que em nome de Jesus, igreja, a gente não fique mais presa aos barulhos que está lá fora. Não usa o erro do outro para justificar o jeito que para você continuar do mesmo jeito, igreja. Não usa aquilo que aconteceu lá atrás, ou a queda do outro, para justificar o seu erro. Porque se Samuel tivesse feito isso, ele não tinha vivido aquilo que Deus tinha para ele. E você sabe o que Deus teria feito, igreja? Levantaria outro. Porque a palavra do Senhor, ela não vai mudar nem mover por conta de mim e de você. Mas eu quero viver o melhor de Deus aqui nessa terra, minha igreja. Eu quero viver todas as promessas dele aqui nessa terra. Porque ele chamou Samuel na época de Samuel, chamou Moisés na época de Moisés, e hoje ele chama Maria, Larissa, Dora, Gabi. Ele chama eu e você, igreja, para a gente mudar essa situação, para a gente ser luz aqui na terra, para a gente ser sal aqui na terra. E a gente só consegue fazer isso se a gente olhar igual Samuel olhou. Ei, está acontecendo? Tá. As coisas estão mudando? Tá. Tiraram a arca? Meu Deus, olha, Deus matou eles. Mas eu vou permanecer fiel. Aleluia. Está caindo aqui, está caindo ali, mas eu vou permanecer fiel na palavra do Senhor. Que em nome de Jesus essa noite a gente venha crescer. Que não sejamos como Samuel no começo, que foi 3 vezes na mesma pessoa, mesmo ele falando, oh, não sou eu, ele foi de novo. Mas quando a Bíblia fala, mas quando Samuel foi avisado quem era o Senhor, igreja, quem é o Senhor na sua vida? Sabe, eu fico pensando, o fato de eu e você estar aqui hoje é porque Ele escolheu eu e você para levar as boas novas para dentro da nossa casa, para mudar uma geração. Igreja, Deus quer mudar uma geração através da minha e da sua vida. A gente precisa ter essa consciência de cristão, que nós não estamos aqui em vão, que nós não estamos aqui para esquentar o banco da igreja, que nós não estamos aqui simplesmente para entrar e sair. Nós estamos aqui para fazer uma diferença nessa nação. E que o barulho que a gente venha fazer seja direcionado por Deus. Igreja, não fiquem mais querendo agradar o outro. Viva uma palavra. Ainda que você tenha que aborrecer o seu irmão do seu lado, ainda que você tenha que aborrecer sua mãe, quem seja, igreja, mas viva a palavra. Porque se eu e você viver a palavra, há um cajado que nos busca todas as vezes que a gente for se desviar. Tem um cajado que toca e as coisas voltam para o lugar. Não tenham, igreja. Não vivam com medo. Não podemos mais viver recuados dentro da nossa casa, com medo, amedrontado. Meu Deus, olha as coisas que estão acontecendo lá fora. Não, Samuel não olhava para nada disso. Ele falava, quero te conhecer mais, Jesus. Quero aprender mais de ti, Senhor. Eu quero te servir, Jesus. Ele servia criança, moço. Ele já servia a igreja. O que impede eu e você de servir a Deus? As coisas que estão acontecendo? Mas o que impede eu e você de servir a Deus? A palavra de Deus fala o que te pode fazer o homem. Se só ele tem uma vida eterna. Aí é o que ele falou para os filhos dele. Se você pecar e for contra seu irmão, há um juiz, que é Deus. Mas não peque contra o Senhor, igreja. E pecar contra o Senhor é ignorar aquilo que a gente aprendeu. Quando a gente está no mundo e a gente é cego, a gente não sabe o que faz.
Mas quando conhecemos a palavra do Senhor e a ignoramos, igreja, nós sabemos o que fazemos. E Ele virá. E Ele virá. No despertar de horas Ele virá. E quando Ele vier, não dá mais tempo para mudar, igreja. O arrependimento é hoje. Muitos falam, a gente vive pela graça sim, mas a morte dele na cruz foi para arrependimento e não para amor, inclusão, não. Foi para arrependimento. Que eu e você se arrependa, porque quando a gente conhece a palavra, a gente se arrepende e muda, e pratica, e exerce, e guarda, igreja, e guarda na tábua do nosso coração. Ainda que para isso você seja taxado como louco, não tem problema, porque quando Ele voltar, eu quero ouvir: vinde a mim, benditos do meu Pai. Amém? E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Fique de pé. Glória a Deus. Palavra extraordinária, irmãos. Palavra de Samuel, muito tremendo. Nos mostra alguém que cresceu num contexto de corrupção. Os dias iam se passando e a casa do sacerdote cada vez mais ia se corrompendo. Israel cada vez mais ia se corrompendo, mas ele permaneceu sendo purificado dia após dia. Aleluia. Crescendo e aprendendo com o Senhor dia após dia. Isso é maravilhoso, é saber que temos um Senhor que nos direciona. Ainda que tudo possa estar se corrompendo, tem um Senhor que está pronto para te ajudar a caminhar no caminho de santidade, no caminho da verdade. Basta a sua decisão. É a sua decisão quem diz quem você vai ser. Não é a rota do mundo, não. É a sua decisão. Você decide o caminho do Senhor. Ele vai te dar força, entendimento, sabedoria para permanecer no caminho que se chama Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. Deus abençoe a vida da nossa irmã Jaqueline. Deus possa continuar te usando na palavra, no Pai do Senhor. Que Deus possa abençoar a vida de cada um em nome de Jesus. Sexta-feira estaremos aqui, mesa de homens, mesa de mulheres. E domingo estaremos adorando ao Senhor novamente. Domingo, Santa Ceia do Senhor. Isso. Domingo é Santa Ceia. Que todos possam comparecer, que todos possam vir, ter sede de estar na presença do Senhor. Amém? Vamos orar, vamos agradecer a Deus em nome de Jesus. Senhor Deus Santo, nós te agradecemos pelo seu amor, por sua bondade e misericórdia, pela sua palavra que nos ensina a ter compromisso com o Senhor, acima das dificuldades, acima das dores, acima das provisões, acima de tudo que é negativo, acima de tudo que vem para corromper a terra, tudo que vem para tentar corromper a comunhão com o Senhor. Mas a tua palavra nos mostra que Samuel permaneceu santificado e esperando no Senhor. Assim a tua igreja também vai permanecer esperando no Senhor, ouvindo a voz do Senhor e discernindo a tua voz, ó Deus Santo, em nome de Jesus. Meu Pai, declaro que sobre essa igreja não há encantamento, não há engano que possa prevalecer, mas a tua igreja tem o discernimento do teu Santo Espírito para ver, Senhor, para compreender os artimanhas do inimigo, para compreender as astutas e ciladas malignas, e a tua igreja caminhar pela tua palavra, que é a verdade, em nome de Jesus. Leva sempre os teus filhos amparados debaixo da sua potente mão de volta para casa, e que o nome do Senhor seja glorificado sobre a vida dos teus filhos, em nome de Jesus. Ergue as suas mãos. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus esteja com todos, não somente agora, mas para todos sempre. Toda a igreja diz amém. Graças a Deus, aplaude e glorifica ao Senhor.